Seja bem-vindo e bem-vinda a este vídeo onde eu estou a falar aqui de passos para a inteligência emocional. Meu nome é Jorge Dias e sou trainer de desenvolvimento pessoal e aqui neste vídeo eu vou-te dar aqui 2 passos essenciais para ganhares inteligência emocional. Mas antes disso, ainda te vou entregar 2 coisas que estão relacionadas com o déficit, com a falta de inteligência emocional. 2 coisas apenas de cada uma para te poderes focar com muito mais eficácia, muito mais fácil nós focarmos em 2 coisas apenas do que 9, 10 ou 15 atributos. Portanto, com estas 2 coisas eu tenho a certeza que tu vais sentir algumas diferenças naquilo que é o domínio dos pensamentos, o domínio das emoções, uma percepção diferente das coisas, trazeres a tranquilidade ao teu ser, trazeres a calma, trazeres mais serenidade, mais presença de espírito, estares mais centrado, porque é isso que nós queremos, no fundo, todos nós procuramos. A maior parte das pessoas dizem: eu quero vencer o stress, eu quero dominar a ansiedade, eu quero acabar com os estados depressivos. E nós, com estes 2 passos para a inteligência emocional, conseguimos fazer isso muito mais rapidamente. Ora, quando nós dizemos, ou quando as pessoas dizem que querem ganhar mais inteligência emocional, ou querem, por exemplo, querem ter inteligência emocional porque não têm nenhuma, porque há pessoas que dizem que querem aumentar e consideram que já têm alguma, e há outras que dizem: eu não tenho inteligência emocional nenhuma, eu quero, na verdade, ter inteligência emocional daqui a um certo tempo. Ora, num caso ou noutro, o caminho é o caminho é só um, não é? Que é pensar ao contrário daquilo que pensas atualmente. Quando eu digo que não tenho inteligência emocional e quero ganhar mais, ora, no fundo eu estou disposto a pensar ao contrário daquilo que penso. No fundo é inverter as coisas, os comportamentos, atitudes, a forma de pensar que eu tenho em alguma coisa que seja contrária. Portanto, é chamada a inversão daquilo que eu sou agora ou daquilo que eu penso agora para algo que é diferente e que eu devo entender como inteligência emocional. E, no fundo, quem quer ganhar mais percentagem é fazer ajustamentos naquilo que já pensa, fazer ajustamentos, o que quer dizer que pode não ser pensar totalmente ao contrário, mas tem que fazer algumas avaliações sobre as suas crenças, sobre as suas convicções. Portanto, eu vou começar aqui já pelas duas coisas que são, no fundo, que ilustram bem o que é o déficit de inteligência emocional. A primeira de todas, e que também é mencionado muito na filosofia estoica, no estoicismo, é tu quereres controlar aquilo que não está no teu domínio, aquilo que está fora do teu controlo, aquilo que está fora do teu alcance. Portanto, eu vou-te dar aqui um exemplo da minha vida pessoal. Portanto, querer controlar o que não é do teu domínio. Portanto, há muitas coisas que nós podemos controlar, mas nós, a maior parte do tempo, passamos a entender que podemos mudar os outros, podemos mudar a situação, a empresa, as chefias, a administração, podemos interferir em coisas que não estão ao nosso alcance, que não dependem de nós, porque têm muitas variáveis e que pertencem a outro mundo, ou então que pertencem a outros e à vontade de outros que nós não conseguimos, na verdade, mudar. Eu vou-te dar aqui um exemplo, coisas que eu passei, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito simples de um processo que eu tive em tribunal há muitos anos atrás, nos anos de 2008, 2009, 2010, para aí, em que comecei a fazer o meu processo pessoal também, mas tinha essa situação ainda pendente. E vou-te dar aqui a noção do que é que eu não posso controlar, o que é que eu não podia controlar e o que é que eu podia controlar. E a forma como eu me desgastei nesse processo, porque ainda não estava muito alerta sobre estas situações. Portanto, o que é que eu não controlava na altura? O que é que eu não controlava? Ou o que é que não se controla quando se vai a tribunal, não é? Quando se coloca um processo em tribunal, seja do que for. Não controlas as ações do outro advogado. Do advogado da pessoa que está, o teu opositor. Não controlas aquilo que são os argumentos que os outros entregam. Não controlas o tempo que o processo vai demorar.
Não controlas a capacidade de argumentação do teu próprio advogado quando está em tribunal. Não controlas o que é que as testemunhas vão dizer. Nem as do outro, da outra pessoa, ou nem as tuas próprias, as testemunhas que tu escolhes e que tu convidas para ir a tribunal para testemunhar a teu favor, tu não tens controle sobre o que elas vão dizer, porque há coisas que podem surgir e que podem não ser do teu agrado. E depois também não controlas a decisão do tribunal, aliás, a decisão do juiz, nem o resultado final da ação. Portanto, são coisas que não controlas. Mas normalmente é isto que traz mais sofrimento, que traz mais dor. Porque nós começamos a sofrer com isto, porque é que aquele fez aquilo, porque é que não disse aquilo, porque é que a testemunha não apareceu, aqueles estão a mentir e tudo isso, e nós damos tanta importância a isto, pode ser até legítimo, mas damos tanta importância a isso que só fazemos mal a nós próprios. Só fazemos mal a nós próprios. Ora, o que é que eu posso controlar numa situação destas? O que é que eu poderia controlar naquela altura? Ora, eu controlo aquilo que reúne como provas. Eu controlo o meu empenho quanto ao processo, não é? Portanto, arranjar documentos, arranjar testemunhas, contactar com o advogado, fazer alguma pressão, tudo isso, eu controlo isso, não é? Depois, a informação que dou ao advogado também eu posso controlar, tenho domínio sobre isso. O convite que faço às testemunhas, eu tenho controle sobre as pessoas que escolho e quantas pessoas convido. Portanto, depois controlo o que penso sobre os outros. A minha opinião, a minha interpretação sobre as outras pessoas ou sobre o outro advogado. Controlo também os pensamentos que tenho sobre a justiça, sobre a instituição justiça, como instituição. Controlo também os pensamentos sobre a demora do processo ou a demora da decisão. Controlo a minha atitude perante as situações, perante os outros, a minha atitude em tribunal, perante o advogado, perante aquilo que está a acontecer, e controlo também os meus sentimentos, a partir dos meus pensamentos, controlo também aquilo que sinto, o que é importante e, finalmente, também controlo os meus comportamentos. Portanto, aqui a grande insanidade que a maior parte de nós faz muitas vezes e em muitas situações é querermos ter domínio, ter poder sobre coisas que realmente não estão ao nosso alcance. E então desgastamos-nos com isso. Isso é que leva à ansiedade, que leva à depressão, leva ao stress e muitas vezes leva ao burnout. E depois o que faz aquele looping de tomarmos os ansiolíticos, os antidepressivos e tudo isso, andarmos sempre com um ar preocupado e assim por diante. Vou-te dar a segunda coisa. A segunda coisa, portanto, a primeira é querer controlar aquilo que não está ao teu alcance. A segunda é inconsciência. Inconsciência é uma coisa capital neste processo porque a inconsciência é deixar-nos levar pela primeira impressão, pela primeira interpretação, por aquilo que surge e que nos parece ser a verdade e não aprofundarmos mais. Ficamos pelo superficial e começamos portanto, a sofrer com isso. Portanto, inconscientes de que podemos refletir sobre aquilo, podemos analisar, podemos decidir aquilo que controlamos ou não controlamos. Portanto, a parte da inconsciência leva-nos a 4 coisas que eu te vou aqui dar, e se tiveres aqui um apontamento, acho que deves tomar este apontamento, porque isto me ajudou muito durante o meu processo de vida e acredito que te ajuda também. Primeiro é a distorção na avaliação. Quando tu estás inconsciente, o que é que tu fazes? Tu percepcionas as coisas e interpretas, formas juízes de valor, sofres com aquilo, levas à parte emocional. Portanto, tens uma distorção na avaliação. A distorção na avaliação é que crias uma interpretação que não é verdadeira, é uma coisa pintada à tua maneira e que te faz mal a ti, principalmente à tua saúde mental, física, emocional. Portanto, é a distorção na avaliação que tu fazes. Depois, a segunda, que vai dar a distorção na avaliação, vai
evoluir para uma distorção na resposta. A resposta que tu dás, a resposta comportamental. Portanto, a maneira como tu lidas com os eventos de uma forma que os outros podem observar, de forma palpável. Portanto, distorção na resposta, tu dás uma resposta que vai ser distorcida em relação àquilo que tu precisas e àquilo que tu mereces. Depois, em sequência, vamos a uma terceira, que é a distorção dos resultados. E a distorção dos resultados é que tu vais obter um resultado, vais obter um feedback que não gostas, não vai ser do teu agrado. Portanto, e vais sofrer com isso. Portanto, não vais obter o ganho para ti, vais obter se calhar ainda mais prejuízo ou mais sofrimento. E finalmente, a última, e que vai entrar num looping, vai entrar num ciclo vicioso, é a distorção na autoimagem. Porque depois de tudo isto, tu ficas com uma impressão de ti negativa. A autoimagem, portanto, vês-te de uma forma reduzida, negativa, e isto implica-te na autoestima. Portanto, ficas com uma autoestima baixa. Então, continuas a reproduzir sempre este ciclo da distorção. Portanto, este atributo de déficit de inteligência emocional, que é a inconsciência, leva a que haja uma série de distorções que seja um ciclo vicioso e que te leve ao sofrimento. Portanto, o que é que há a fazer para que tu ganhares inteligência emocional? O que é que há a fazer? Vou-te dar então aquelas 2 atributos que vão contribuir e que são lógicos, depois de eu ter dito estas duas, que são o déficit, que é a falta de inteligência emocional, estas duas a seguir são lógicas. A primeira é a autoconsciência, que é uma das competências mais importantes da inteligência emocional, é onde tudo começa, que é a autoconsciência. Portanto, podes chamar também de atenção, de mindfulness, de momento presente. É disto que se trata. Portanto, o que é autoconsciência? É a capacidade que tu tens de estar sempre atento aos teus processos. É conhecer as emoções, é conhecer os pensamentos, é estar atento àquilo que acontece no teu corpo, as sensações, para tomar decisões em relação a isso, mas é a atenção, o foco em ti, pleno. Depois é um mindfulness. Mindfulness é isso. Mindfulness pode ser comparado com o quê aqui? Imagina que estás numa sala, que estás descalço e que há vidros partidos no chão. Como é que tu vais caminhar nessa sala para ires da janela, por exemplo, até à porta? Com cuidado, com muita atenção, colocando os pés nos pontos certos para não te para chegares ao outro lado, à porta, sem estares ferido. Portanto, o que se quer é isto, com a autoconsciência, é estar mindfulness, é com a atenção total no teu processo, sempre. Portanto, o contrário de mindfulness é mindless. Mindless é porque estás distraído, estás aéreo, portanto não ligas a nada e tudo te vai acontecendo ao sabor dos acontecimentos, não é? Ao sabor dos acontecimentos que não dependem de ti e tu também não exerces nada sobre eles. Portanto, não tens comportamentos intencionais. Porquê? Porque não tens pensamentos intencionais também. Portanto, estás à deriva. E depois, o momento presente, claro que a autoconsciência, estar sempre no momento presente, é que isto é permanente, estar sempre presente. Estar sempre a acontecer qualquer coisa no teu corpo, nas tuas ideias, nas tuas emoções e estar sempre atento a esse processo. Ora, esta é a primeira, o primeiro passo para tu ganhares mais inteligência emocional. Pode parecer muito lógico, pode parecer, mas isto eu já sabia. Mas penso que as pessoas sabem, mas as pessoas não praticam. Autoconsciência é estar sempre atento aos teus processos emocionais e aos teus processos de pensamento. E repara nisto, é atenção, mindfulness, momento presente. Portanto, é permanentemente, é uma coisa que é para ser feita em permanência. Porque quando tu te viras para ti, quando tu ganhas mais autoconsciência, o que quer dizer, quando tu estás mais atento aos teus processos, então tu breakas, digamos assim, tu cortas
qualquer influência mais negativa que venha do exterior, seja um acontecimento qualquer, ou seja por pessoas que te provocam, pessoas que ironizam, pessoas que produzem sarcasmos, pessoas desagradáveis. Portanto, tu resistes mais a isto porque tu te viras para ti e analisas os teus pensamentos, aqueles que são mais negativos, aqueles que são mais positivos, e então podes fazer escolhas. E isto leva-nos ao segundo passo para a inteligência emocional, que é, no fundo, o foco naquilo que tu dominas e podes controlar. Portanto, no fundo, é ganhares a autodomínio, que é a segunda competência da inteligência emocional. E que eu trouxe aqui estes dois passos, que correspondem praticamente às duas competências, às duas competências mais importantes da inteligência emocional, ou que eu as considero as mais importantes, porque sem autoconsciência e sem autocontrole, não fazes mais nada, não ganhas mais consciência social, nem ganhas mais gestão de relações para a liderança e tudo isso. Portanto, começa tudo por ti. Até a inteligência emocional, no fundo, anuncia isto que o desenvolvimento pessoal, no seu global, costuma dizer, que é começa por ti. E aqui é a mesma coisa, portanto, começa pela autoconsciência. A partir da autoconsciência tu podes criar autodomínio. E o autodomínio também pode ser referido, também há quem fale de autodisciplina, autocontrole, portanto, autodomínio, autorregulação, autocontrole. Portanto, há vários nomes que se pode atribuir a este autodomínio. E então, o que é que tu podes fazer neste autocontrole? Portanto, tem a ver com os nossos pensamentos. É a coisa mais importante, talvez, num processo de inteligência emocional, é a parte dos pensamentos, porque está sempre um ciclo. Primeiro pensamento, depois emoção e depois comportamento. Ora, o pensamento que nós temos, que é a interpretação que eu faço sobre o evento, a percepção que eu tenho do evento, aquela primeira impressão, como eu dizia há pouco, aquela primeira impressão que eu tenho do evento é que é capital para eu sentir algo. Então eu sinto uma emoção. E essa emoção vai impelir a um comportamento. Portanto, eu tenho que ter a capacidade para analisar previamente aquilo que estou a pensar, a forma como estou a pensar, explorar outras interpretações e depois para ter um estado emocional mais saudável, mais centrado, mais tranquilo, para poder depois decidir que comportamento é que vou ter. Porque depois de teres o comportamento, de manifestares o comportamento, não há nada a fazer, porque estão lá os outros para te ver, estás lá tu para te ver também, e depois daquilo que é observável, daquilo que é manifestado no exterior, não há volta a dar. Portanto, se cometeste um erro em termos de comportamento, em termos de relacionamento, depois é mais difícil de reparar. Portanto, surge depois o arrependimento, surge depois o ressentimento, surge depois a autoestima. Lá estão as distorções todas depois que surgem com o comportamento que é manifestado no exterior. Muito bem, vou-te deixar aqui, no fim, uma citação final de um homem que é um filósofo, que é da filosofia estoica, que é o Epicteto. A citação do Epicteto que eu te vou dar aqui a finalizar este vídeo é: podemos ser fluentes na sala de aula. E se surgir alguma pergunta mesquinha sobre uma forma de agir, nós conseguimos responder com lógica, mas leve-nos para fora, para a realidade, e verás que somos verdadeiros náufragos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa no final deste vídeo. Quer dizer que tu podes saber muita coisa. Podes saber papaguear uma série de coisas sobre autores, sobre conceitos, sobre modelos de inteligência emocional. Podes ser um excelente aluno. Mas o que é certo é que quando vais para a vida real, é que tens que dar o exemplo. Portanto, isto aqui da inteligência emocional, consciência e autodomínio, é para praticar. Foca-te nestas duas coisas, aqui dadas de uma forma mais simples, para tu fazeres um ganho interessante na tua vida em termos de qualidade. Não te esqueças de clicar aqui
no link que está por baixo deste vídeo, ou por cima, se estiveres no Facebook, que te vai mostrar um campo onde se aprende sobre desenvolvimento pessoal de uma forma muito completa, com inteligência emocional, com programação neurolinguística e com o coaching, que, no fundo, estas 3 metodologias contribuem para fazeres uma transformação absolutamente consistente. Ora bem, fica bem e até breve.